Sabe qual é um dos perigos mais sorrateiros sobre o qual a gente quase não fala? Não é algo barulhento, dramático. Pelo contrário, é silencioso, sutil. E hoje a gente vai mergulhar fundo em Hebreus capítulo 2 para desvendar um dos seus alertas mais profundos: o perigo de simplesmente se desviar. Olha só o que o comentarista R. Kent Hughes diz sobre isso. Ele não alivia, não. Ele afirma que desviar-se é o pecado que assola os nossos dias. Para pensar nisso. Não é um grande ato de rebeldia, mas um desvio lento, gradual. E essa ideia, bem, ela é a chave para tudo que a gente vai explorar aqui. Então, a pergunta óbvia é, tá, mas o que significa se desviar nesse contexto? É tipo uma rebelião declarada, uma decisão consciente de virar as costas, ou será que é algo muito mais sutil? Pois é, e a resposta pode surpreender. O grande alerta aqui não é sobre um abandono espalhafatoso da fé, é sobre algo muito mais sorrateiro. O perigo de uma perda que acontece sem a gente nem perceber, uma perda imperceptível. E o fascinante é ver como diferentes traduções da Bíblia tentam capturar essa ideia. Expressões como desviar-se, ser levado para longe ou até escorregar pintam exatamente o mesmo quadro. É um movimento passivo, sabe? Quase acidental. A questão não é remar ativamente para longe de algo. É simplesmente soltar os remos e deixar a correnteza levar. O comentarista Brian Bell desenha uma imagem muito vívida disso. Ele diz que se desviar não exige esforço nenhum. É como um barco solto na correnteza. É um processo inconsciente, nunca acontece rio acima. Pelo contrário, a velocidade rio abaixo só aumenta. E isso ilustra o perigo de uma forma brilhante. Quando a gente finalmente ouve o barulho da cachoeira lá na frente, muitas vezes já é tarde demais. E Ray Stedman resume o ponto central de forma perfeita. O perigo não é uma rejeição barulhenta do evangelho. É a possibilidade de se perder tudo por causa de uma desatenção silenciosa, descuidada, uma apatia que deixa a correnteza nos levar. Ok, a gente entendeu o perigo, mas essa ideia de se desviar levanta uma questão fundamental. Para quem exatamente é esse alerta? E é aqui que as coisas ficam bem interessantes, porque nem os especialistas concordam 100%. As interpretações variam bastante. De um lado, tem gente como o Toussaint, que acredita que o alerta é para crentes que estão em risco de abandonar a fé. Já outros, como Utley, sugerem algumas opções. Poderia ser para pessoas que nunca creram de verdade, ou talvez para crentes que simplesmente pararam de crescer, que estagnaram. E as consequências? Bem, elas vão desde a perda de recompensas até algo muito, muito mais sério. Isso só mostra o quão alto é o risco. Mas o que torna esse alerta tão grave? Para entender essa urgência toda, a gente precisa olhar para a razão por trás dele. E tudo tem a ver com quem é o mensageiro. A pista está logo no comecinho do capítulo, na palavra portanto. Essa palavrinha conecta tudo com o que foi dito no capítulo 1 sobre a supremacia de Jesus. A lógica é a seguinte: se Jesus é superior aos profetas e até mesmo aos anjos, a mensagem que ele traz exige um nível de atenção infinitamente maior. A grandeza do mensageiro define a importância da mensagem. O autor, então, constrói um argumento poderosíssimo. Ele diz basicamente: pensem na antiga aliança, na lei, que segundo a tradição foi entregue por anjos. Desobedecer aquela lei tinha consequências sérias, imediatas. E aí ele joga a pergunta no ar. Se era assim com a mensagem vinda dos anjos, quão mais sério seria ignorar uma tão grande salvação trazida diretamente pelo próprio Filho de Deus? A lógica é irrefutável. Só que aí a narrativa dá uma virada. O autor apresenta uma tensão, sabe? Um paradoxo entre o que foi prometido para a humanidade e o que a gente vê na realidade do dia a dia. E este versículo é o centro desse paradoxo. A promessa era de que tudo estaria sob o domínio humano. Mas o autor admite, e a nossa experiência confirma, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. A gente olha em volta e vê um mundo quebrado, desordenado, onde as coisas simplesmente não estão como deveriam ser. Então, por que existe essa lacuna? Segundo a teologia por trás do texto, a resposta é o pecado. O pecado bagunçou o plano original e fez a humanidade perder o controle que deveria ter. E é essa tensão toda que prepara o palco para a grande solução que está por vir. E agora a gente chega no clímax, no coração da nossa análise. Se não vemos um mundo perfeito, então, o que a gente vê? A resposta para esse paradoxo é a mensagem central de Hebreus 2. Diante de um mundo onde nem tudo está sujeito à humanidade como deveria, a pergunta fundamental se torna: para onde a gente deve olhar?
A resposta é de uma simplicidade que chega a ser chocante de tão profunda. Como C.H. Spurgeon colocou de forma tão eloquente, nós vemos a Jesus. O foco muda completamente. Não é sobre o estado inacabado do mundo, mas sobre a obra consumada de uma pessoa. Essa mudança de perspectiva é o que resolve o paradoxo. E quem é este Jesus que a gente vê? O texto usa uma palavra grega riquíssima, archegos. Isso significa muito mais que autor. Significa pioneiro, capitão, aquele que vai na frente desbravando a trilha. Ele não é só uma figura para a gente admirar de longe. Ele é o líder que foi à frente, abrindo o caminho através dos mesmos problemas que criam o paradoxo que a gente vive. Mas como ele se tornou esse pioneiro? O texto descreve um processo, quase um passo a passo. Ele se humilhou, foi feito menor que os anjos, ele sofreu a morte por todos e, um ponto crucial, ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Foi isso que o qualificou para ser coroado de glória e honra e para levar muitos filhos à glória. Então o ponto central é este. O sofrimento não foi um acidente, não foi um sinal de fraqueza. Foi um método escolhido por Deus para aperfeiçoá-lo, para torná-lo nosso representante perfeito e nosso líder mais compassivo. Alguém que entende as nossas lutas porque ele mesmo viveu todas elas. Para a gente amarrar tudo isso, então, o perigo de se desviar é real e sutil. O alerta é super sério por causa da superioridade de quem fala, Jesus. E embora a gente não veja um mundo perfeito, a resposta não é focar no caos, mas sim ver a Jesus, o pioneiro que, através do seu sofrimento, abriu o caminho para a glória. E isso tudo nos deixa como uma pergunta final para reflexão. A passagem começa com um chamado para a gente prestar mais atenção. Se desviar é algo passivo que não exige esforço, como uma canoa na correnteza, o que significa, na prática, pegar os remos e remar ativamente contra essa corrente hoje em dia. O que essa atenção diligente realmente exige de nós?